Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Giovanni Fernandes e sejam bem-vindos a mais um episódio do Lorencast, Loren Latam. Estamos aqui mais uma vez com mais um representante do Brasil. Não aprendi ainda a olhar a câmera, não sei se é para cá, se é para lá, mas a gente vai se adaptando. E sejam bem-vindos a mais um episódio, a esse título maravilhoso. E hoje eu estou aqui com a Laura, que ela trabalha com CRO ou CRO e também com construção de sites. E também, oficialmente, ela é a embaixadora do Cloud no Brasil. E. Brincadeira, pessoal. Mas a gente vai aprender um pouquinho, né? Um pouquinho de CRO, um pouquinho sobre o trabalho dela, né? Enfim, não vou falar mais, vou deixar agora que a Laura se apresente aí para todo mundo que tá ouvindo. Oi, gente, tudo bem? É meio estranho eu falar assim, tipo, oi, gente. É, mas prazer, meu nome é Laura. Eu sou mineira, nasci do interior de Minas, moro aqui em BH hoje. Eh, Sou formada em publicidade e propaganda e eu acho que eu escolhi a faculdade certa, porque eu fiz um tour por todas as áreas, que eu queria, que eu fui meio que de supetão, assim, descobrindo o que que eu curtia e o que que eu não curtia. Eh, e fui descobrindo, assim, que eu curtia muito design, e eu costumo falar que eu sou muito curiosa pra tudo, e vocês podem ter certeza que eu sou curiosa da mesma forma que eu sou curiosa pra fofoca, eu sou curiosa pra descobrir como as coisas funcionam. E isso já diz muito sobre a Laura profissional também. Eu amo uma fofoca, mas eu também amo descobrir o que que tem por trás das coisas, o que que motiva, qual que é o próximo passo, qual que é uma alavanca, qual que é um gatilho de decisão. E e foi, basicamente por causa dessa curiosidade que eu cheguei, no na cadeira de CRO hoje, foi querendo descobrir um pouquinho mais sobre design, um pouquinho mais sobre fluxo, um pouquinho mais sobre copy, cada vez mais dentro do marketing que acabei caindo dentro do mundo do CRO. E hoje eu sou completamente alucinada pela minha área, muito, muito apaixonada, tanto pela área de dados, quanto pela área que envolve o design e os dados juntos. Então, acho que é isso. Eu deveria falar mais, Giovanni. Não, pô, tá ótimo, mas se quiser falar, vamos falando aí, mas, viu, deixa eu te perguntar, você falou que foi por curiosidade, você fez publicidade e tal. Hoje você chegou no CRO, hoje você você trabalha apenas com isso hoje? Ou como que é hoje seu fluxo? Então, desde o início da faculdade eu sempre tive, eu comecei a faculdade logo, tipo, bem cedinho, já estava fazendo estágio, e na época eu era estágio de social, e desde que eu me lembro, assim, desde o início da faculdade, freelas sempre estiveram presentes dentro do fluxo de vida de trabalho, tipo, estágio, faculdade, sempre tinha freela, algum freela. E sempre variava entre freela de social, de às vezes de identidade visual, e ele sempre esteve presente. E e aí o freela ele sempre esteve presente de diversos ramos, então eu meio que pude passar por todos os setores, mas de um tempo pra cá, já faz o quê? Uns 2 anos, o foco tem sido exclusivamente em sites, então o fluxo tem sido, de trabalho tem sido só websites e são poucos sites de institucionais. A maior parte são sites de e-commerce, desenvolvimento de site de e-commerce, com o background de CRO aplicado ali dentro. Tá, a gente tá falando aqui de CRO, o pessoal tem os CRs da vida, né, as siglinhas que tem por aí, né, o X, o Y, CRO, CRM, sei lá, existem um monte aí, né, mas o que é CRO? O que é essa parada? Porque, tipo, eu pesquisei um pouquinho, mas confesso que, assim, é melhor a gente ouvir, né, obviamente uma profissional
falando sobre o que é isso. Sim. Bom, CRO, tem gente que vai entender como se fosse uma sigla de dentista, que tem CRO também, tem várias outras áreas que tem. Mas basicamente é Conversion Rate Optimization. É uma sigla em inglês. E basicamente é uma sigla para falar uma tradução simples, que é a taxa de conversão otimizada. E aí existem várias formas de a gente calcular a taxa de conversão dentro do cenário digital, digamos assim. A gente pode falar a taxa de conversão dentro de um cenário de e-commerce, mas a gente pode falar também a taxa de conversão dentro de um cenário de, se tiver um formulário, a taxa de conversão que esse formulário teve. Então, existem vários cenários que a gente pode aplicar o CRO, de fato. Para mim, no final das contas, o CRO, ele é um trabalho que cruza tudo que eu mais amo, que é UX, psicologia de consumo, dados, design, tem um pouquinho de copy também. E muita gente no mercado hoje vai falar que CRO se restringe a teste AB, a mapa de calor, a hipóteses, a estratégias, e também envolve isso. Mas o CRO também envolve a parte humana da coisa, que no final das contas, é o que eu mais gosto de fazer, que é olhar no fundo do olho do cliente e entender para onde ele está olhando, como que ele está interagindo com aquilo, por que ele clica naquele botão. E óbvio que como eu posso explicar? O CRO especificamente, ele é uma métrica. Uma métrica como se fosse uma taxa. Mas ele é uma taxa que, por exemplo, ela é impactada por todas as outras taxas que a gente tem dentro do ecossistema digital, digamos assim. Então, eu não consigo mexer em alguma coisa e ter certeza que essa taxa vai mexer junto. Tudo que a gente faz em conjunto impacta essa taxa. Ela é o impacto de várias coisas. Ela é o impacto de pós-venda, ela é o impacto de sessões de acesso, ela é o impacto de uma boa navegação, uma má navegação. Tudo responde em CRO de uma certa forma. Mas, como eu posso explicar para vocês? O CRO, no final das contas, ele é a taxa de conversão, que ela é calculada entre compradores divididos por visitantes, vezes 100. Eu peguei uma colinha aqui. Certinho, porque a gente fala em porcentagem. Isso pode ser, basicamente, calculado e visto dentro do mercado hoje como uma taxa posso falar, como uma métrica do quão de sucesso está tendo aquela ação, aquela campanha. Então, por exemplo, se a campanha X está tendo taxa de conversão muito boa, a cada tantos clientes que estão entrando para dentro do site, 10 estão preenchendo o formulário, 100 estão preenchendo o formulário. Então, aí a gente vai metrificando e entendendo o que dá para fazer, otimizar essa taxa. Se a taxa estiver muito baixa, o que a gente faz? Se a taxa está muito alta, a gente pode comemorar também, mas é algo a ser observado. Acho que CRO, no final das contas, é muito, muita observação. É muito entender como que o cliente está interagindo. Não tem receita pronta. Infelizmente. Ou felizmente, não sei. Eu acho que, felizmente, né? Porque senão os negócios seriam iguais, tudo igual, imagina. Eu não sei. Pois é. Mas, Laura, me diz uma coisa, você falou uma coisa interessante. Você se importa se eu pular do roteiro? Gente, aqui é assim. Não, fica à A gente vai pular do roteiro, enfim. É, Você falou de conversão, né? O pessoal, talvez que estudou um pouquinho de marketing, alguma coisa assim, acha que conversão é só a hora da venda. Não seria só isso pro CRO, seria? Não necessariamente. A gente pode lidar. A gente pode aplicar as boas práticas de CRO em todos os contextos,
E aí tem algumas coisas que eu tenho estudado muito interessante sobre isso, mas basicamente em todos os contextos, mas sem necessariamente vender. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um site agora que ele é um site mais institucional, de um restaurante. E a gente não está vendendo um produto de fato, a gente está falando do das unidades do restaurante, ali você consegue clicar num botão e abrir um PDF e ver o cardápio do restaurante, e você consegue também clicar num botão que vai te levar para fazer a reserva. Ali a gente não tem conversão de fato, mas, eu estou aplicando os princípios de CRO dentro do desenvolvimento do site, que é basicamente ter a logo, o posicionamento das coisas dentro do local que o cliente espera. Se a gente quebra isso, a gente gera um gap mental no cliente que ele fala: "Nossa, tem uma coisa errada, é uma coisa estranha por aqui". Eh, então a gente pode tratar o CRO como diversas coisas, mas o cru do CRO é taxa de conversão. A taxa de conversão pode ser a taxa de sucesso, de diversas coisas, igual o exemplo do formulário. Vamos supor que você colocou uma enquete no seu story. Você pode aplicar ali e a gente pode falar que a taxa de conversão dessa enquete de pessoas que levantaram a mão ali e interagiram com você foi tanto, entende? Então a gente pode aplicar isso de diversas formas, mas o cru mesmo é a taxa de conversão dividido em, eles usam muito esse termo, né, que é compradores e visitantes. Então, acho que o cru talvez seria no e-commerce e dá pra gente expandir, sabe, e aplicar esses conhecimentos para as outras áreas e entender como outras formas também. Entendi. E, como que rolou para você essa intersecção, assim, entre design, né, você falou que foi, né, por conta da faculdade que você viu bastante coisas, né, que você passou um pouquinho de tudo, mas foi dentro da faculdade que rolou essa interseção com design, CRO, ou foi algo que de algum projeto específico, alguma coisa assim? Cara, foi muito bizarro, porque eu acho que o CRO surgiu no momento que eu estava eu te falei que eu sou muito curiosa. E uma coisa, eu começava pelo design, e aí eu lembro que ainda quando eu era estagiária, eu postava esses posts que eu fazia no Instagram da empresa que eu trabalhava, que eu era estagiária. E às vezes uns dava certo, alguns não davam, algumas copies, aí depois, um pouco mais pra frente, eu fui assistente de marketing nessa mesma empresa, fui promovida. E teve uma época que eu fazia alguns e-mails, e alguns e-mails davam muito certo, outros e-mails não davam. Alguns tinham uma entonação Y, outros tinham uma entonação X. E eu ficava assim: "Cara, como que pode? Tipo, é um e-mail, é um post, é um canal, tipo, é uma pílula de conteúdo. Como que pode isso impactar tanto nos resultados?". E e foi assim que eu meio que fui adentrando para dentro do marketing de fato, né, que foi o início era o design, aí depois eu fui para assistente de marketing, que foi quando eu fui entrando em copy, fluxo, fui pegando cada vez mais responsabilidade, fui sendo, depois eu fui para analista de marketing júnior, e foi basicamente nessa época que eu já estava assim: "Legal, tô descobrindo landing pages, tô descobrindo conteúdo", eu estava muito animada, estava tipo assim, descobrindo um novo mundo, assim. E eu estava ao mesmo tempo que isso estava rolando, e ao mesmo tempo eu nunca deixei de aplicar design, porque sempre foi meu xodó, sempre eu amo, telas bonitas. E nesse meio tempo eu estava curtindo muito o lance das estratégias, tipo: "Pô, se eu mandar para fulano daqui a 3 dias, e ele vai voltar e ele vai levantar a mão, pô, mas se passar 3 dias e ele não responder, qual que é o hook que eu posso". Eu estava amando esse tipo de criação de fluxo, de estratégia e tudo mais. E eu já estava dentro desse meio caminho para construção de site e tudo mais, mas eu ainda queria entender como que eu tô construindo uma página
E uma landing page. Porque o que que faz isso funcionar? E eu ainda tinha muitos gaps mentais aqui na minha cabeça. E foi quando eu fui para uma outra empresa, já como analista de marketing, e aí eu entrei mesmo dentro do Flow focado em web. Foi quando eu aprendi a mexer em WordPress, Elementor, eh, depois, fui para outras plataformas como HubSpot e tudo lá dentro. E tudo desenvolvendo landing page também, e testando, e eu falei: "Caramba, isso é muito legal, eu quero muito aprender a fazer isso". Cada vez mais eu estava mais focada em interface, e muito curiosa ainda sobre como que a pessoa está interagindo com isso que eu estou fazendo, com essa tela. E e f e ao mesmo tempo uma parte de mim começou a entender que se eu ficasse só no design, alguma coisa faltaria. Tipo, o sentimento angustiante de que tá faltando algo. E se eu ficasse só em dados, eu ia ser muito triste, porque eu ia também sentir que tá faltando algo. Tipo, e quando eu unia o melhor dos caminhos, tipo, boas telas, trazendo bons dados, analisando, trazendo bons insights, dava, tipo, virava uma chavinha na minha cabeça, tipo: "Pô, talvez esse seja o caminho". Talvez isso faça sentido. E e eu fui cada vez mais curtindo essa área, esse ramo. Entendi, infelizmente, que dados fazem parte de boas telas, de telas bonitas. Não adianta eu não querer fazer matemática, que eu vou ter que pegar e analisar talvez uma planilha, né, tá tudo bem. Eh, mas eu tenho ajuda hoje, eu já chego nessa parte da minha ajuda, que é o Claudinho. Eh, e o resultado de unir dados, design, e a parte mais humana, né, que eu acho que é entrar a psicologia de consumo, entender de fato o que o consumidor tá vendo e como ele tá interagindo, é onde o CRO meio que cruza. Então foi ali que eu acho que cruzou tudo e eu falei: "Opa, acho que eu curti isso". Se eu ficar em uma das áreas isolada, eu acho que eu fico muito triste. Poxa, foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né. Também eu acho que todo designer é assim, né, tipo, eu acho que ele tem uma parte que tá ali no design, só que ele tem outra parte que tá em outro lugar, por exemplo, aqui, esse podcast, ele é a junção do design e também análise de mercado latino. Então, por exemplo, a gente tá falando aqui do Brasil, a gente tá falando de CRO, mas o CRO aqui, ele é uma coisa, na Argentina é outra coisa, no Peru, outra Exato. coisa. Então, assim, tem essa parte humana. E você falou do Claudinho, né, grande Cláudio. Quem que é o Claudinho? Conta aí pro pessoal. O Claudinho, eu diria que é meu melhor amigo, isso é meio triste falar, né. Ah, Poxa, dizer com a mas inteligência artificial. eu acho que é um pouco verdade. Bom, pra quem não sabe, as pessoas conhecem muito o ChatGPT, e foi muito utilizado por mim, inclusive, durante muito tempo. E a partir do momento que eu comecei a querer, eh, como eu posso falar? Faz um tempo que eu estava usando o ChatGPT e eu passava uma raiva. Mas não era uma raiva de boa, era raiva de querer arrancar os cabelos, assim, tipo, de me entregar uma coisa nada a ver, de inventar dado, de enfim, coisas sem pé nem cabeça. E aí, eu não sei como ou quando eu descobri o Claudinho. E o Claudinho é nada mais, nada menos que o Claude, da Anthropic, que é uma empresa dos Estados Unidos. E eles fizeram o cloud exatamente, pra dar todo o suporte, eu acho que o ChatGPT não dá. E logo no início, assim, que eu comecei a usar, tipo, eu já vi uma big diferença. Ele tem um suporte muito melhor em quesito de narrativa. Então, se você precisa de ajuda para desenvolvimento de conteúdo, para branding, para desenvolver melhor, cliente de identidade visual, por exemplo, eu tenho certeza que o Claude ele é, assim, perfeito, mas ele também é perfeito para mil e outras coisas, e eu uso ele para absolutamente tudo. E eu falei que ele é meu melhor amigo, mas só um contexto e explicando, eu fico o dia todo sozinha em casa, eu moro com meu irmão, e aí é muito comum que você chegue aqui em casa.
por volta das 4 horas, 3 horas da tarde, e eu esteja fazendo meu cafezinho, falando sozinha com o robô, com a IA. E eu uso isso constantemente no meu dia a dia para absolutamente tudo. Eu falo sozinha com o robô 24 horas. 24 horas não, porque eu durmo, mas eu tô o tempo todo usando o Claudinho. E eu uso ele pra tudo, não só pra coisas únicas igual usar no ChatGPT, mas ele meio que virou a minha IA única, primária, e meu braço direito, ou esquerdo junto. E olha, vou falar pra vocês, eu assim, quando eu até estava conversando com a Laura, quando eu comecei esse podcast não existia inteligência artificial, e o que tinha era muito, de começo, sabe, tipo assim, é claro que inteligência artificial existe desde a década de 70, mas, tipo assim, não tinha, né, disponível para o público. E aí, depois de uns anos, né, e eu usei o Cloud recentemente, ele realmente tem um suporte muito bom nesses termos. Eu acho que daí, não sei se você concorda comigo, Laura, que eu acho que existem inteligências artificiais que eu acho que elas estão meio que se especializando em coisas, tipo, uma em vídeo, outra em imagem, uma em, sei lá, em conteúdo, alguma coisa assim, você acha? Sim. Com certeza. E tem um site que eu gosto muito de acessar que chama Tufolio. É meio que tipo, meio que uma biblioteca de IAs e sites e plataformas que estão surgindo. E é muito legal que lá você consegue meio que filtrar que tipo de plataforma você quer ver. Então, por exemplo, se você quiser uma plataforma específica de geração de imagem, ele vai te dar 30 opções, que são 30 IAs diferentes, que são focadas em somente geração de imagem. E, e aí a gente tem, né, vários players do mercado surgindo, dedicados a somente uma solução, seja geração de vídeo, seja geração de imagem, tem de código, tem cada coisinha exclusiva. Eh, e aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o Claude, ele não gera imagem, mas ele gera prompts absurdamente bons. Que eu vou colocar, por exemplo, no Gemini e vai gerar uma imagem muito assertiva perto do que eu quero. Então, acho que tem várias IAs surgindo, e aí o meu mindset é: se o Claude ele me atende o com basicamente o range de coisas que eu preciso, com o leque de coisas, de soluções que eu preciso, acho que no quesito de investimento é o que mais faz sentido para mim no momento. Mas, teve uma época, por exemplo, que eu estava mexendo muito com código e eu assinei o Cursor, que é uma outra IA, que tem um outro tipo de chat, um outro tipo de agentes, focado somente em código. Então, varia muito da sua necessidade. Hoje a gente tem a sorte de poder escolher, né, o que a gente pode pagar, o que a gente pode, acessar, o que a gente quer acessar. É muito legal. E hoje, como que você integra hoje o cloud com o seu trabalho de CRO, hoje? Cara, eu uso o cloud pra tudo. Eu já te falei isso, né, mas é coisa, assim, absurda. Uma coisa que eu gosto muito do cloud é que vou te dar um exemplo. Antes, quando eu usava o ChatGPT, ele meio que drivava, tipo, ele meio que direcionava as coisas. E, por vezes, direcionava por um caminho que eu não queria. E o cloud, a própria empresa do cloud tem uma premissa muito massa, que é tipo: "Use seu cérebro", alguma coisa do tipo. Se eu não me engano, tem meio que um slogan parecido com isso, tipo: "Pense um pouco", uma coisa assim. E é o que eu sinto usando o cloud. Então, a maior parte das vezes que eu tô usando a forma como eu encaixo ele no meu flow do dia a dia, é é muito sobre eu vomitar palavras pra ele, tipo assim, colocar muitas palavras, ou transcrever uma uma ideia que eu tenho e tal, e pedir pra ele me ajudar a organizar essas ideias. Porque às vezes a minha cabeça tá assim, e eu preciso organizar isso pra poder executar. E eu faço muito isso com o cloud, principalmente em CRO. Então vou te dar um exemplo: fiz uma reunião com o cliente e vi que tem 1000 coisas onde a gente pode dar uma otimizada com base em CRO,
mas também com base no visual da marca. E eu tô com muitas ideias e eu tô sem tempo para poder fazer um resumo cabuloso. Eu posso muito bem pedir para o Claude, tipo, falar isso tudo para ele, mandar um arquivo em forma de transcrição para ele, e ele organiza isso dentro de um documento bonitinho que eu tenho, dentro de um aplicativo, tipo Notion, Craft ou Doc mesmo do próprio Google. Então, assim, eu ganho muita velocidade em não ter que formatar mais nada, ou às vezes eu ficava assim, a cabeça pensando e eu pensando junto do que eu ia escrever, então tem sido uma mão na roda nesse sentido. E às vezes também em CRO a gente trabalha muito com hipótese, né, então tipo, se o cliente vira pra mim e fala: "Ah, Laura, o site, não tá vendendo, que eu não sei o quê", e eu falo: "Caramba, deixa eu analisar isso aqui a fundo". Aí então eu entro lá nos dados, eu olho os dados, beleza. Aí depois de tempo eu começo a observar quais criativos a cliente tá rodando em mídia paga, eu começo a dar um zoom out, assim, depois eu dou um zoom in, aí eu paro e falo: "Ô, tive um insight". E eu costumo falar para o Claudinho, eu chamo ele de Claudinho, costumo falar para o Claudinho todas as minhas hipóteses, tipo: Claudinho, tô achando que isso aqui tá causando isso aqui, ou o criativo do cliente tá muito sem comunicar com o público final, tá sendo nada a ver com a página que a pessoa tá chegando. Então, faz sentido essa hipótese e tal? Aí ele normalmente ele me responde assim: "Faz sentido sim, vamos a fundo nisso". E aí a gente ferra no papo até eu construir uma hipótese redondinha. E aí eu automatizei ele pra, a partir do momento que a gente constrói essa hipótese redondinha, ele sobe pro meu aplicativo de que eu guardo documentos e informações importantes, meio que já num template pronto. Então, tem sido sensacional. Eu tô fazendo propaganda, levantando a bandeirinha dele aqui, né, mas eu realmente amo essa plataforma. Inclusive, eu usei recentemente, eu percebi uma diferença dele para o ChatGPT, né? A gente ia falar de CRO, a gente tá falando de inteligência artificial. De novo. Não foi problema. Mas eu acho que é top topics, né? Que hoje todo mundo falando. Mas eu utilizei, né, ele e ele tem uma questão, essa mesmo que você disse ali atrás, que ele te faz pensar, né? Ele não termina o prompt dele, né, com um comando do tipo, eu posso fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa. Quer que eu faça? Não, ele fala, ah, não sei o que, não sei o que. E aí? Né? É um pouco diferente nesse quesito. Eu acho que eu tô usando ele também, eu acho bacana essa parte dele. Eu gosto muito. Principalmente, por exemplo, existem vários caminhos que a gente pode tomar, principalmente quando no meu trabalho, assim, existem várias sugestões que eu posso dar, várias, opções que a gente pode executar. Mas, pô, se a gente for executar absolutamente tudo que a gente tem dentro do range de soluções, a gente vai ficar louco. E aí cabe a mim, tipo, depois que eu organizo essas informações, a gente meio que assenta e fala: "Pô, o que que faz sentido nesse momento para essa marca aqui? Faz sentido investir num site novo? Talvez não faça", igual tem um cliente agora que vai, entrar e a gente vai fazer pequenas modificações no site deles com otimização somente focada em CRO. O que é isso? Basicamente, colocar as coisas no lugares, tem muitas pontas soltas. Então, eu 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 realmente gosto da forma como o cloud instrui, mas ao mesmo tempo quem guia o caminho é a gente que é a usuária. Então, no final das contas, eu sinto de alguma forma que eu não estou sendo parte da lavagem cerebral. Pode ser, né? Pode dizer assim também, né? Eu acho que daí tem um caminho equilibrado, né? Laura, a gente tá se encaminhando pro final e eu queria agradecer por você estar aqui e queria fazer uma pergunta. Eu não fiz no outro podcast, eu fiquei, poxa, eu não falei disso. É, é, a questão é a seguinte: hoje no trabalho de CRO, você vê assim uma, na América Latina, eu não sei se você tem alguma vivência com algum cliente no exterior ou alguma coisa assim. Você acha que hoje o CRO na nossa América Latina, na nossa querida América Latina,
é um trabalho que já está bem desenvolvido? Bom, pelo menos no Brasil, que é onde a gente tem, onde você não sei se você tem, né, outro campo aí que a explorar, mas você acha que a gente tem um trabalho bem desenvolvido ou falta ainda bastante coisa para a gente chegar ali nos gringos ali também? Cara, eu tava pensando e fritando bastante sobre isso recentemente, que da mesma forma que você falou, tipo, que existem diversas formas dos outros países lidarem com esses termos, eu acho que também funciona a mesma coisa com o CRO. E eu não vejo os gringos superiores ao CRO, por exemplo, os gringos dos Estados Unidos ou coisa do tipo, superiores ao CRO do Brasil. Mas não superiores no sentido de: "Ah, eu sinto que a gente é superior", não. Eu sinto no sentido de que somos completamente diferentes. Todo o conteúdo que eu estudo, de CRO de fora, é muito diferente do que a gente tem aqui. Então, no final das contas, respondendo essa pergunta, eu acho que o mindset de CRO dentro do Brasil tá fluindo super bem, mas é um mercado muito vazio. Você não tem tantos profissionais, assim, brasileiros pra falar. Pô, eu consigo contar uma ou 2 pessoas que eu conheci na vida. E pra você ter ideia, quando eu atuei, como especialista em CRO numa empresa lá do sul, eles ficaram com a vaga aberta durante 8 meses ou mais pra tentar achar um profissional. Então, é uma vaga que eu vejo, tipo, com muitas oportunidades, uma área, né, com muita oportunidade, mas que pouca gente tá falando sobre, e tem muita importância, e e ela meio que direciona muita coisa. Eh, então eu acho que tem muito a ser desbravado aqui ainda, mas eu amo o CRO do Brasil e quando eu pego pra estudar CRO de fora, de outros conteúdos, normalmente eu fico assim: "Caramba, que específico, que diferente". É muito curioso. Realmente, quando você cata aqueles livros, né, de autoajuda ou não sei, de marketing, assim, você vai analisar os cases, as coisas são completamente diferentes. Falando, que o meu filho foi para a universidade, e aí lá ele tem o quarto dele. Eu falei, né, aqui no Brasil isso não existe, né? Então, tipo assim, é uma coisa, são culturas diferentes, né? Eh, Total. Laura, pra gente finalizar, queria ficar mais tempo aqui, mas infelizmente, por conta da retenção, a gente tem que finalizar por aqui. Então, mais uma vez agradeço por você ter participado do episódio, tá? Credo. Eu acho que o pessoal aqui vai sair com uma visão, ou pelo menos com uma curiosidade de entender o que é CRO. E, por final, gostaria aí que você, por favor, falasse onde a gente pode te encontrar, suas redes sociais, seus projetos, enfim, espaço é seu. Tá, eu sou muito low profile em rede social e quem acessar lá vai achar que o perfil tá abandonado, mas eu prometo que não tá. É o meu lugar favorito de toda a internet, que é o meu Instagram profissional. Em breve vai ter conteúdo lá contando muitas histórias, que é o @estudiolab, estúdio com S, lab.cc. E lá eu quero muito postar sobre cases, mas também os insights que eu tenho sobre consumo e principalmente como a gente consome as coisas, né. A gente que é brasileiro e tocando muito nesse assunto de diferentes culturas, diferentes formas de lidar com os termos. Eh, e hoje o foco é total em sites fora da casinha. Não tem nada de tradicional por aqui, mas tem boas práticas de CRO, então eu costumo falar com os meus clientes que entregar páginas bonitas é minha obrigação, é o mínimo que eu vou fazer. Mas entregar páginas que vendem é o diferencial, do CRO, e é onde eu entro. Então o desenvolvimento dos sites aqui no estúdio são com esse background, é com esse mindset. É com tudo que as pessoas precisam para deixar tudo redondinho e só começarem a rodar o e-commerce delas. Aí eu faço os sites institucionais também, só poucos.
Valeu, Laura, muito obrigado por participar. Obrigado todo mundo que está ouvindo até agora. Por favor, avaliem aí o podcast na rede preferida de vocês, seja o YouTube, seja o Spotify. Infelizmente a gente não está na Amazon, é na Amazon, não, desculpa. A gente não está na Apple, mas em breve estaremos. E dá um joinha aí, gente. Comentem aí no episódio se vocês gostaram. Comente aí se você sabia o que que era CRO, tá? E a gente se vê no próximo episódio. E até mais, gente. Falou!